Paz, amada igreja. Paz do Senhor, igreja. Paz, Angélica. Boa noite, amada igreja. Angélica, Douglas, Daniel. Só mais alguns minutinhos a gente começa, igreja. Paz, amada igreja. Glória a Deus. Paz, amada igreja. Vocês vão me dando feedback como é que tá o volume, certo? Se dá para ouvir direitinho, se tá tudo ok. Bom estarmos reunidos novamente, sentindo esse calor humano virtual, já que presencialmente a gente não pode estar junto por enquanto, está mais perto do que longe, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí hoje vamos falar um pouquinho sobre terminar bem. Dar sempre os recadinhos que a gente dá no início, que todos os vídeos das lives anteriores estão no nosso YouTube, estão no Instagram da igreja. Os amados que tiveram algum contratempo podem nos acompanhar posteriormente, mesmo não sendo ao vivo, no dia que bem lhe convier, né? Então, reúna a família, reúna os amigos, para poder a gente escutar a palavra de Deus, que edifica tanto, né? Muitas vezes a gente tira tanto tempo para se dedicar a outras coisas. Vamos tirar um tempinho também para falar um pouquinho e para ouvir um pouquinho sobre a palavra do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Bem, eu me debrucei um pouquinho sobre esse tema, achei pertinente, senti no coração para poder falar. E aí eu escolhi uma figura que todos conhecem bem, é uma figura conhecida, uma figura emblemática na Bíblia Sagrada, que relata muito essa história de como você começa e, se você não vigiar, como você pode terminar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Sansão. Sansão, na verdade, ele tinha uma promessa muito bonita, muito linda na vida dele. Ele veio por intermédio de um milagre, porque a mãe dele, na verdade, não poderia gerar. E aí, como se encontrava o povo de Israel naquela época, né? A gente vê essa história no livro de Juízes, e o livro de Juízes relata, após a morte de Josué, como é que o povo estava se colocando. E aí tivemos o livro de Juízes até o final, onde o povo desobedecia. Depois dessa desobediência, o povo era oprimido. Depois dessa opressão, vinha o arrependimento desse povo. E, no final, a misericórdia de Deus e, por conseguinte, a libertação do povo. Então, diferente dos livros anteriores, que tinha Moisés como uma figura forte, que tinha até o próprio Josué, o povo aqui ele estava sem um líder central. Estavam as tribos e, mediante a isso, o Senhor levantava alguns juízes para tirar o povo de Israel da opressão. E um desses juízes foi justamente Sansão. E aí vamos ler um pouquinho sobre a história de Sansão aqui em Juízes 21, 25. Como o povo de Israel se encontrava naqueles dias. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe bem parecia. Isso é muito perigoso, né, irmãos? Porque fica ao bel prazer de cada pessoa, apesar de terem os 10 mandamentos, apesar de Deus dar instruções claras para o povo, onde ele dizia, Josué exortou muito o povo. Se o povo se comportasse, se o povo cumprisse os 10 mandamentos, todo o galardão que ele, digamos assim, colheria. E da mesma forma, se ele não obedecesse, o que aconteceria com esse povo. Porém, como não tinha este líder forte, cada um tirava suas próprias conclusões e vivia de acordo com o que imaginava que era certo. E aí, a vida de Sansão, como eu falei, ela começou muito bem. Tinha um plano para ele e Deus iria libertar o povo de Israel através dele. Diferente também dos livros anteriores, onde o Senhor levantava, digamos assim, uma pessoa e essa pessoa montava um exército, Sansão era o próprio exército. Então Deus deu características específicas para Sansão, Deus deu dons especiais para Sansão, para ele usar conforme o propósito que Deus queria na vida dele. E aí a gente lembra muito de Salomão falando em Eclesiastes, que é melhor o fim das coisas do que o princípio. E a gente vê muito na história de Sansão, que foi realmente um princípio bonito, né, um propósito lindo. O nascimento dele veio por intermédio de uma informação de um anjo, e aí a gente vai ver aqui, em Juízes 13, 3. Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E aqui no 13:3. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, que se chamava Manoá, e sua mulher estéril, e nunca tinha tido filhos. Apareceu o anjo do Senhor
a esta mulher e lhe disse: Eis que tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. E aí, depois disso, irmãos, que o anjo do Senhor apareceu, e aí a gente sabe que o anjo do Senhor, na verdade, o Senhor se fez anjo e se fez presente na vida desse casal para poder dar essa notícia. E ele relata algumas observações, algumas características e o que eles deveriam fazer, o que Deus queria desse casal, como eles queriam que esse casal se comportasse e, por conseguinte, como ele queria que Sansão fosse criado. Né? Então, Sansão é proveniente de um milagre. E aí a gente vem para os nossos dias de hoje, cada um de nós, apesar de não ter tido uma tão brilhante como foi essa, de onde aparecer para a família da gente, para poder nos trazer a vida com um propósito já específico, um propósito já definido, porque hoje, na verdade, a gente tem que descobrir o nosso propósito, o propósito que Deus quer na nossa vida. Aqui o Senhor fala para essa mulher e fala que ele seria separado, que ele seria consagrado para o Senhor, que ele seria nazireu. E vamos olhar aqui em Números o que significa ser nazireu. Números 6, 1. O homem ou a mulher que se separe fazendo voto de nazireu para consagrar ao Senhor, abster-se-á de vinho e de licor, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de licor, nem beberá licor de uvas, tampouco comerá uvas frescas ou secas. Todos os dias de seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto de seu nazireado, não passará navalha sobre sua cabeça, até que se cumpram os dias de seu afastamento para o Senhor. Será santo, deixará crescer os seus cabelos. Todos os dias em que separe para o Senhor, não se aproximará de pessoa morta, nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã poderá contaminar-se quando estes morrerem, porque a consagração de seu Deus está sobre a sua cabeça. Por que eu quis ler todos esses versículos? Porque a gente vai ver daqui a alguns minutinhos como Sansão ele flertou e como Sansão desobedeceu todos esses princípios. Então, ele nasceu num lar que cria no Deus vivo. Sua mãe e seu pai receberam essa missão e informaram isso para ele, né? Informaram o propósito de vida dele, que seria libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, ele cresceu sabendo do propósito de vida dele e ele começou a receber a unção do Espírito. Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito começou a se fazer presente na vida de Sansão. E o que a gente aprende com Sansão? Primeiro, Sansão ele escolheu andar sozinho. E a palavra de Deus fala desde Gênesis, quando o Senhor fala que não é bom que o homem esteja só. O Senhor fala também em Eclesiastes que é melhor sermos dois do que sermos um. Jesus andou com pessoas, seus discípulos passavam o tempo inteiro rodeado de pessoas. Então, por que Sansão resolveu ter essa vida solitária? Né? Sendo que os líderes anteriores de Israel, como Moisés se aconselhava com seu sogro. Davi teve o profeta Natã para poder exortá-lo, né? Posteriormente a gente vai ver na palavra do Senhor. E Josué teve Moisés para poder ajudá-lo em relação a isso. Então, por que Sansão, vendo todos esses líderes anteriores, como Moisés, como Josué, ele resolveu caminhar sozinho? Né? Por que ele tomou essa decisão? E isso é algo muito perigoso, irmãos, porque a partir do momento que a gente está sozinho, a partir do momento que a gente não escuta as outras pessoas, a gente começa a ficar em vulnerabilidade.
Como? Em vulnerabilidade, porque quando a gente está em pessoas, onde a gente conversa com essas outras pessoas, onde a gente troca uma ideia e até mesmo os conselhos vindo de Deus, a gente pode ter uma visão diferente do que nós estamos tendo. Então, essa pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus para nos exortar que nós estamos indo no caminho oposto do que o Senhor gostaria que nós estivéssemos. Então, a gente tem que deixar se conhecer pelas outras pessoas. A gente tem que andar em grupo, a gente tem que andar em comunidade. A gente não pode se isolar e achar que a palavra de Deus, que o nosso propósito é interno, onde na verdade não é. O Senhor fala que a gente tem que levar a palavra, e levar a palavra significa estar junto das outras pessoas, transmitir o amor de Deus para as outras pessoas. E aí uma outra coisa que a gente aprende também quando a gente está em grupo é um vai passando aprendizado para o outro. Uma leitura bíblica onde você faz sozinha é importante, é pertinente, mas é diferente quando você faz essa mesma leitura na igreja, quando você faz essa mesma leitura com um grupo de amigos, onde cada um vai dando uma visão, cada um estuda algo específico e vai dando uma visão do que entendeu daquele versículo, do que entendeu daquela passagem. E o Senhor Jesus usa cada pessoa para ter um entendimento diferente. Por quê? Porque Ele quer falar comigo e com você de uma forma diferente. Ele age conosco de formas particulares. Então, a importância de aprendermos juntos. Uma outra coisa de estarmos juntos é você ser questionado e se deixar ser questionado. À medida que Sansão andava sozinho e ele percorreu caminhos tortuosos e ele andou flertando com o pecado, na verdade as únicas pessoas que tentaram exortá-lo foram seus pais e ele não deu ouvidos. Então, ele permaneceu no caminho errado. As únicas pessoas que, digamos, tinham acesso para falar diretamente com ele eram seus pais e mesmo assim ele fechou seus ouvidos para os seus pais e permaneceu saindo do caminho proposto pelo Senhor. Uma outra coisa que a gente verifica bastante quando a gente caminha sozinho é a questão da verdade, da nossa verdade e da verdade realmente que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes quando a gente está em isolamento, quando a gente fica mais solitário, a gente perde essa percepção da verdade, porque a minha verdade passa a ser aquele meu mundinho. E será que é aquilo mesmo que Deus quer para mim? Será que Deus quer que eu fique em isolamento? Né? E aí você ficar em isolamento significa o quê? Que você perdeu, pode significar, né? Que você perdeu a simplicidade. No caso de Sansão, as forças físicas dele, ele mostrava por tudo que ele fazia que ele se achava soberano, ele se achava único, ele achava que a unção de Deus nunca fosse deixá-lo independente do que ele fizesse. E aí você nota também em Sansão a falta de trato e a não aceitação das opiniões das pessoas. E aí por isso que cada vez mais ele agia por conta própria e não media consequências do que ele fazia. E aí você nota que, em detrimento a isso também, ele não soube se relacionar com as outras pessoas, com as mulheres que ele teve. Você vê que ele tinha uma autoconfiança tão grande, ele tinha uma certeza tão grande do sucesso dele, que ele achava que ele seria inabalável. E ele foi ingrato. Ele não reconheceu o que os pais dele fizeram por ele, não quis escutá-los, porque Deus usou ainda seus pais para exortá-lo, mas ele não deu ouvidos.
E aí, ele deu a característica de aprender. Ele era muito centrado em si mesmo, ele era indisciplinado, porque a gente vê que no início, ele simplesmente olhava para as mulheres e ele desejava e ele queria aquilo, independente de serem mulheres do seu povo ou não. E aí seus pais o exortaram em relação a isso. E ele não quis dar ouvidos e insistia naquilo. Vamos ler aqui em Juízes 14:1. Desceu Sansão a Timna e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo: Eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, rogo-vos que a tomai para mim por mulher. Seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem em todo o nosso povo, para que tu vais tomar mulher. E Sansão respondeu a seu pai: Toma-me esta por mulher, porque me agrada. Ou seja, era a vontade dele absoluta. E aí ele já começa a fugir do propósito dele. Porque o propósito de Sansão era justamente combater os filisteus. Como ele iria combater os filisteus se ele já estava se juntando com as mulheres daquele povo? Então ele foi incoerente. E ele não aprendeu com os erros. E é outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, irmãos. A gente tem que aprender com os erros das outras pessoas. A gente tem que aprender com os erros do povo. Ele vinha de um povo que murmurava. Ele vinha de um povo que depois de tanta murmuração, de tantas coisas erradas que eles faziam, se prostravam diante de outros deuses. Aí vinha o peso da mão do Senhor sobre eles. E aí vinha o choro, vinha o lamento, vinha o preço do pecado. E aí depois ia e se compadecia novamente daquele povo e levantavam pessoas para tirar o povo daquela situação. Então ele, como juiz, ele deveria ser exemplo. Ele, como homem separado de Deus, ele deveria dar a direção para aquele povo. Ele deveria dar o primeiro passo, mostrando que ele realmente era servo do Senhor. E o que foi que ele fez? Começou aqui a escolher uma mulher diferente da vontade do Senhor. E aí é onde a gente começa a ver que um erro vai atrás de outro, um erro vai atrás de outro. Ou seja, o pecado, uma vez que a gente comete, a gente vai se afundando no pecado e progredindo em relação a isso. Então, depois que ele decidiu que ele queria essa mulher para ele, quando ele foi no caminho, que ele despedaçou o leão, né, que ele matou o leão, o que foi que ele fez? Ele voltou e foi tocar no corpo desse leão que tinha mel e ele queria mel. E ele sabia que ele não poderia fazer isso. Ele sabia que ele não poderia se contaminar, mas mesmo assim, pelo desejo dele, pela vontade absoluta dele, ele desobedeceu ao Senhor. E algo também que muitas vezes passa despercebido por aí é que ele passou no meio da vinha quando ele ia para Timna. E o Senhor exorta muito que ele não poderia, digamos assim, se aproximar desse tipo de coisa. Ele não poderia beber, ele não poderia tomar suco de uva, ele não poderia fazer nada disso. Mas ele não obedeceu. Por quê? Porque, na verdade, o desejo dele era insaciável. Ele queria simplesmente saciar os seus desejos da carne, né? Saciar a sua vontade absoluta de resolver as suas questões interiores. E você vê que em momento nenhum ele se arrepende, em momento nenhum ele consulta a Deus, ele simplesmente faz. Diferente dos outros
dos outros homens da fé e até mesmo dos juízes que antecederam Sansão, que eles consultavam ao Senhor, Sansão praticamente só no final se arrependeu e consultou ao Senhor. Então, ele errou novamente em Gaza quando ele se deitou com a prostituta. Então, você vê como muitas vezes a gente vê os filmes sobre Sansão, e se a gente não lê bem a palavra de Deus, a gente imagina que a queda dele foi só ali no final, que o tropeço dele foi simplesmente Dalila, onde a gente sabe que não foi. Ele foi cavando o problema dele, ele foi evoluindo no pecado, ele foi ficando cego cada vez mais para saciar os seus desejos pessoais e automaticamente ele não se dava conta de que ele estava perdendo a unção de Deus. E aí depois dessa questão das prostitutas, aí ele vai e se apaixona por Dalila. Mais uma mulher filisteia, e sendo que na primeira mulher dele, que ele também teve problemas, que ele também propôs enigmas, que ele sabia também que não poderia fazer isso, ele já foi traído pela primeira mulher. Porque a primeira mulher, quando foi ameaçada pelo seu povo, ela foi e disse o enigma para o seu povo. E aí Sansão ficou tão irado, porque ele tinha esses excessos de fúria, esses excessos de raiva, né? Então, ele já viu que não tinha domínio próprio e continuou insistindo e tudo isso. E aí a gente vai para o nosso dia a dia, meus irmãos. Quantas vezes a gente faz as coisas e vai se envolvendo em determinadas atitudes e vai se envolvendo em determinadas ações, e quando a gente vê, está um lamaçal de coisas erradas. E em nenhum momento o Senhor fala que nós somos perfeitos, pelo contrário, Ele sabe que nós somos imperfeitos. Mas a diferença aqui de Sansão e que nós temos que tomar como lição é de que como cada vez que nós venhamos a cair, que nós tenhamos que nos arrepender verdadeiramente e nos voltarmos novamente para o Senhor. Porém, como eu sempre relato em todas as vezes que nós estamos conversando, nós vamos pagar pelo preço do pecado. O Senhor nos perdoa. O Senhor realmente é amor, o Senhor é misericórdia. A gente vê muito Ele agir dessa misericórdia com o povo aqui, principalmente no Antigo Testamento, onde praticamente ele abriu o mar, 3 dias depois o povo já estava murmurando. Ele descia o maná para o povo comer e no dia seguinte o povo já estava murmurando. E aí, só que o Senhor se compadecia do choro, se compadecia do lamento daquele povo. Então, cada vez mais a gente vê como o Senhor, Ele não quer incircuncisos de carne, Ele quer incircuncisos de coração. Ele quer um coração quebrantado, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, Ele quer que a gente o adore realmente em verdade. E não simplesmente porque a gente quer barganhar alguma coisa. E esse povo era um povo que viveu milagres, viveu promessas sendo cumpridas, e o Senhor foi fiel em todas elas. E aqui a gente vê também em Sansão, como cada um de nós tem que procurar realmente saber qual é o seu propósito. O que Deus quer para mim, para a sua vida. O que Deus espera de mim, de você. A palavra de Deus fala que a gente realmente vai ter paz, vai ter felicidade quando a gente realmente encontrar o propósito que Deus quer na nossa vida. Quando a gente fizer realmente a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, irmãos, a gente sempre vê que sempre se volta também em obediência. Aqui, Sansão foi desobediente desde o início. E foi uma desobediência atrás da outra. Uma desobediência atrás da outra. Mas mesmo assim, o Senhor foi com Sansão.
porque numa das passagens, quando Sansão estava com sede, o Senhor ainda fez brotar água para que ele bebesse. Então a gente vê a misericórdia de Deus, assim como a palavra fala, que a cada manhã ela se renova e é viva na nossa vida. Mas nós temos que deixar de ser crentes voláteis, crentes vulneráveis ao pecado o tempo inteiro, e temos que ser crentes constantes. Temos que ser pessoas que saibamos andar no caminho do Senhor. E à medida que a gente se desvie, a gente saiba voltar novamente de forma rápida para o caminho do Senhor. E aí é onde entra o que a gente acabou de falar em relação a estarmos em comunhão. E quando a gente fala nessa exortação, amados, não é que um irmão vai estar vigiando a vida do outro irmão, porque aí é fofoca. Mas a gente sabe que o Senhor faz com que brote amizades verdadeiras, amizades pautadas na palavra de Deus, para te orientar, para se você tiver muito de fraqueza, tem aquele irmão para te dar uma palavra de conforto, para que naquele dia que você está um pouco mais confuso, tem aquele irmão para te mostrar aqui na palavra do Senhor e confirmar o que Deus quer para ti. Então, apesar de hoje estar muito na moda essa história de que não, nós não temos que ficar em comunidade, nós não temos que ir para a igreja, isso não é verdade, amados. A palavra do Senhor fala o tempo inteiro e o Senhor sempre estava rodeado de multidão, rodeado de gente. Então, como é que a gente vai levar a palavra de Deus sem pessoas? Não existe isso, né? Então, evoluindo, Sansão não reparou as fraquezas do seu caráter. Ele tinha falhas de caráter grandes. E aí nós temos que nos espiar para ver o que realmente nos enfraquece. A força física de Sansão era muito grande. Mas ele foi traído a primeira vez e mesmo assim ele continuou caminhando para o abismo. Ele continuou andando, ele continuou tentando incessantemente saciar os seus desejos, o desejo da sua carne, a vontade incontrolável em relação às mulheres, que a gente via que ele tinha esse problema, e o problema da ira, né, que ele tinha, na verdade, lapsos de fúria. E aí, como eu e você estamos, até que ponto nós estamos sabendo, irmãos, tratar com os nossos irmãos? Até que ponto a gente realmente é humilde, assim como o Senhor fala tanto da humildade? Até que ponto a gente é manso? E até que ponto a gente está se trabalhando em relação a isso? Porque dentro da igreja, o que a gente fala muito, todo mundo é santo, todo mundo é cristão, nossa auréola brilha. Mas e fora da igreja? Porque o Senhor fala que nós temos que exalar o perfume dele. Nós temos que dar testemunho de Cristo e não darmos mau testemunho. Darmos testemunho de Cristo, irmãos, é fora da igreja, não é dentro da igreja. Então, até que ponto a gente também está usando os nossos talentos para a obra do Senhor? Tanta gente na igreja, tanta gente fora da igreja tem talentos lindos, né? Sabe cantar, sabe levar a palavra, sabe confortar, porque tem gente que tem tato com as outras pessoas e sabe confortar, sabe ser amigável, tem o dom das palavras. Então a gente tem que saber que a gente tem que usar os nossos talentos para honrar ao Senhor, para agradar ao Senhor. E aquilo que precisa ser aperfeiçoado, o Senhor vai trabalhar isso em nós. E a gente viu que esses homens da Bíblia eram homens corajosos, eram homens valentes. Então a gente não pode se acovardar. A gente cada vez mais tem que tomar a frente, tem que deixar que os nossos talentos frutifiquem. E Sansão tinha o talento, Deus deu esse talento para ele. E ele usava esse talento, mas muitas vezes em benefício próprio, para saciar simplesmente a sua vontade, para saciar simplesmente o seu desejo de ser o maior, o seu desejo de ser o mais forte.
E a gente vê que, na verdade, era um problema que ele tinha, porque ele não tinha domínio próprio. E aí vamos ler aqui em Provérbios o que o Senhor fala sobre isso. Provérbios 16, 32. Melhor é quem tarda a se irar que o forte, e quem domina o seu espírito do que quem toma uma cidade. Então, a gente tem que ver, amados, que a gente tem que ter domínio próprio. Muitas vezes a gente se ira, muitas vezes a gente toma atitudes que depois a gente vê que acabou piorando as coisas e não ajudou em nada. E no lugar da gente avançar, muitas vezes a gente dá vários passos para trás para depois seguir novamente. E aqui a gente via que Sansão, por ele não ter esse domínio próprio e por não ter entendimento do que realmente era o propósito de Deus, ele ficou muitas vezes andando em círculos, porque no lugar dele avançar, no lugar do ministério dele, que a proposta de Deus para ele era julgar Israel por muito mais anos, e ele só julgou 20 anos. Então, por que ele foi uma trajetória tão precoce? Não foi pela vontade do Senhor, foram pelas atitudes de Sansão. Que ele foi deixando o seu ego, deixando a sua vontade própria, deixando o seu desejo tomar conta de tudo. Ele não era proativo, ele era reativo. Ele agia em cima das emoções dele, né? De acordo com a vontade dele, não com a vontade do Senhor. Então a gente vê que ele flertou com o pecado. O tempo inteiro estava caminhando em desacordo da vontade de Deus. Ele começou escolhendo mulheres erradas, ele desobedeceu todas as ordens que ele não deveria fazer, porque ele era separado, porque ele era nazireu. Com Dalila, ele ficou brincando em relação às questões de se amarrar, digamos assim, até que ele atribulou tanto Sansão que ele se entregou e, como é que eu posso dizer, traiu o Senhor, porque ele falou o segredo dele, o segredo de Deus na vida dele. Então, a gente tem que ver que quando a gente está em pecado, irmãos, um pecado leva a outro. E a gente vai cada vez mais longe, a gente vai cada vez mais longe. E aí vamos olhar aqui em João 8, o que o Senhor fala sobre essa questão do pecado. João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então é aquilo que a gente fala, amados, ou a gente serve ao Senhor ou a gente não serve. Não existe meio termo. E a gente sabe o que é o preço do pecado. O preço do pecado é a morte. A gente sabe disso. Só que a gente esquece que a morte muitas vezes não é simplesmente fisicamente a gente morrer, que isso é o de menos. A morte é a morte da vida eterna, amados. É da gente não estar com o Senhor na glória. É da gente não desfrutar da doce presença dele quando tudo isso acabar. Então, a gente vê que Sansão desprezou, não levou a sério a unção que Deus depositou sobre ele. Ele não honrou essa unção recebida do Senhor. Ele honrou mais a vontade dele do que a vontade do Senhor. Ele não usou a unção dele de uma forma responsável. Ele usou de uma forma totalmente irresponsável. E como é que a gente está usando novamente os nossos talentos? É em prol da obra ou é simplesmente para saciar a nossa natureza, a natureza da nossa carne, né? E aí o Senhor fala também, irmãos, que em Gálatas, que de Deus não se zomba, né? Vamos ler aqui em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Deus não tira ninguém por inocentes, irmãos. E cada vez mais a gente tem a palavra de Deus para nos mostrar a verdade, para abrir nossos olhos em relação a isso e para a gente traçar uma vida de cristãos constante. Porque não adianta a gente começar bem, como Sansão começou,
com uma linda promessa que Deus tem na minha vida e na sua vida, na vida de cada um de nós, mas a gente não vigiar e a gente terminar mal. Não foi à toa que Sansão, quando ele foi capturado, ele perdeu a visão. Muitos estudos falam que tudo que ele via, a fonte do pecado dele vinha primeiro pela visão, porque ele olhava, ele desejava, ele olhava, ele queria aquilo dali. Ele olhava, ele era obstinado a conseguir aquilo dali. Então não foi à toa que foi uma das primeiras coisas, foi a primeira coisa, na verdade, que ele perdeu após, lógico, ser tirada a força dele. Foi a sua visão de Deus. A sua visão, a visão, na verdade, além da visão física, a visão do propósito que Deus tinha na vida dele. Porque isso ele já tinha perdido há muito tempo. A gente vê nas derrapadas que ele deu, como ele estava vendo só pelos olhos físicos, ele não estava vendo pelos olhos espirituais. Em momento nenhum, ele viveu essa unção, ele consultou ao Senhor. Ele se achava soberano, ele foi arrogante. E até que ponto a gente não está agindo dessa forma, meus amados, né? Aquele que perde a unção, quando a gente perde a unção, a gente na verdade é o último a saber, porque muitas vezes a gente está tão envolvido, tudo ali passa a ser verdade. Aquilo que em teoria era errado, de tanto a gente fazer, e não está acontecendo nada, eu não estou sentindo nada de errado. E quando você não está sentindo nada de errado, é justamente porque o Espírito Santo não está mais te incomodando. E essa é a diferença, amados, de nós que somos separados para as pessoas do mundo. É isso que a gente tem que entender, que nós também fomos separados. Eu e você fomos separados. E a gente tem que ajudar as outras pessoas que não conhecem ainda a palavra do Senhor, a que essa palavra entre, que essa palavra seja profunda no coração dessas pessoas, para que elas se arrependam e elas se voltem ao Senhor, né? Em Lucas 15, o Senhor fala que tem alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. E aí você imagina, apesar desse povo que murmurava tanto, apesar de nós que murmuramos tanto, como o Senhor se alegra quando a gente volta para Ele, quando a gente se arrepende verdadeiramente e volta para os caminhos do Senhor. Porque o Senhor não tem planos maus para mim e para você, meus irmãos, assim como Ele tinha planos lindos aqui para Sansão. Ele tem planos maravilhosos, mas muitas vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor e aí a gente paga o preço por essa nossa inconstância, né? E aí a gente vai ler aqui em Apocalipse 14, o que o Senhor fala que nós temos que fazer. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, o que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz procedente do céu que me dizia: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor. Daqui em diante, sim, diz o Espírito, morrem para descansar de seus trabalhos, porque suas obras os acompanham. Então, qual é a obra, meus amados, que a gente está deixando aqui? A gente começou bem, a gente esfriou na fé, e como é que a gente terminou? O que adianta, muitas vezes, a gente estar nessa loucura desenfreada de conquistar as coisas do mundo, se a gente não tem constância nas coisas voltadas para Deus? O que adianta a gente começar bem as coisas de Deus e no meio do caminho também a gente esfriar o nosso coração? Peça ao Senhor que Ele resgate o teu primeiro amor. Peça ao Senhor que Ele te dê essa ousadia diariamente. Peça ao Senhor que Ele te dê esse espírito de guerra como Ele dava aqui para o povo do Antigo Testamento. Não para a gente guerrear contra os nossos irmãos, que a palavra de Deus diz que a gente tem que guerrear contra os principados e as potestades. Mas que Ele dê esse espírito de guerra, porque Ele fala sempre da igreja avançando,
guerreando, tomando território para a gente ganhar o reino dos céus. Então a gente não pode ser como Sansão, que teria um futuro lindo e no final, quando ele virou chacota, na verdade, ele se arrependeu verdadeiramente, se voltou para o Senhor, e o Senhor é tão perfeito e tão maravilhoso que quando Sansão, no seu último ato, derrubou aquelas colunas, a palavra do Senhor diz que ele matou muito mais quando ele morreu do que quando ele estava em vida. O Senhor honrou Sansão até o final, mesmo Sansão não tendo feito conforme a palavra do Senhor pedia. Então a gente vê, meus amados, como Deus é misericordioso conosco. Como Ele, apesar de saber de todas as nossas fraquezas, Ele nos acolhe, mas nós temos que nos quebrantar, nós temos que buscar andar na palavra do Senhor. Não se engane, porque a palavra de Deus diz o tempo inteiro que a gente não sabe o dia do retorno de Cristo. Então nós temos que estar vigilantes para a gente não perder a nossa coroa da salvação. E a gente tem que aprender com Paulo, como ele fala em 2 Timóteo. Vamos ler aqui, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, dar-me-á naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vida. Então é isso, amados, a gente tem que vigiar, a gente tem que ser constante, a gente tem que ser como aquelas virgens, estar o tempo inteiro esperando a volta do Senhor. Não adianta a gente começar bem e não terminar bem. Aqui Sansão, apesar de todos os percalços, ele ainda foi honrado no final. Por que ele foi honrado? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Deus ainda deu uma última honra para Sansão. Mas tudo isso poderia ser diferente. A nossa história, amados, pode ser diferente. Desde que a gente obedeça, desde que a gente ande nos caminhos do Senhor. O Senhor tem planos para mim e para você maravilhosos. Nós vamos passar pelo vale? Vamos, mas o Senhor o tempo inteiro está dizendo que Ele vai estar conosco até a consumação dos tempos. E assim como Ele foi fiel com esse povo, não vai ser diferente conosco. Se Ele teve amor por esse povo, Ele tem o mesmo amor por nós. Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Então, por que a gente muitas vezes ainda duvida do amor do Senhor? Só que nós temos que a cada dia vaso na mão do oleiro. A gente tem que se deixar quebrar, tem que se deixar moldar para que nasça algo mais lindo, para que nasça algo mais bonito para a gente conseguir finalmente a coroa da salvação. O que adianta a gente iniciar bem, você está numa corrida e no final você esmorecer. E aí você perder a coroa, você perder o seu galardão. Nós temos que ser constantes. E para cada dia nós temos essa força, essa energia, essa vontade. Quem nos enche é Ele. Quem nos dá força é Ele. Quem nos encoraja é Ele. Então, sem a presença, sem o Espírito Santo habitando em nós, irmãos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos finalizar vitoriosos. A gente precisa da unção de Deus diariamente na nossa vida, mas para isso a gente não pode se afastar dos caminhos do Senhor. E Ele nos mostra isso diariamente. Ele nos traz essa verdade cada dia mais no nosso coração. E aqui eu vou colocar um louvor para a gente refletir um pouco sobre isso, para depois a gente orar. Glória a Deus, aleluias. Em cada lugar, em cada olhar, eu vejo a mão de Deus no meu andar, no meu falar. Tudo é pra glória de Deus, por onde eu vou, o que hoje eu sou. Eu vejo a mão de Deus, o meu louvor, o meu amor. Tudo é
tua vida diariamente. Se encha dessa palavra que é viva. Para a honra e glória dele. Aleluias. Dance na presença do Senhor, meus irmãos. Sinta a presença do Espírito Santo na tua vida, diariamente. Você vai receber seu galardão, amado. Sinta a doce presença de Deus. O Senhor vai te dar ousadia. O Senhor vai tirar o medo e a angústia do teu coração. O Senhor vai te dar confirmação. O Senhor vai te falar qual é o propósito dele na tua vida. Dobra o teu joelho, clama ao Senhor. Sente a presença do Senhor. É Ele que te enche. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Eu coloquei esse louvor porque é isso que o Senhor quer de nós. Quer que nós sejamos como águia. Quer que nós voemos e vejamos mais à frente. Porque quem está conosco é Deus. Quem está conosco é o Senhor. Então eu oro e peço ao Senhor Jesus que nos encha de ousadia, assim como fez com esses homens da fé. Que Ele nos inspire cada dia. Que a palavra de Deus seja cortante na nossa alma. Que venha nos exortar, que venha dizer o que Ele quer verdadeiramente de nós. Que tire tudo que não te agrada, Senhor. Tira tudo que não te agrada. Nos faz pessoas novas. Nos faz que a partir da nossa face resplandeça o Teu olhar, Senhor, não o nosso. Que cada um de nós diminua, Senhor, e que a Tua presença e que o Senhor seja o primeiro. Que nós quebremos o nosso orgulho. Que nós quebremos as nossas vontades e a Tua vontade prevaleça na nossa vida. Que Tu esteja conosco dia a dia. Que cada vez mais a gente tenha esse primeiro amor para buscar a Tua presença, para buscar ouvir, escutar, ler a Tua palavra verdadeiramente. E é isso que eu desejo para mim e para você, meus irmãos. A presença diária do Senhor, a ousadia de Deus, a unção de Deus nas nossas vidas. E eu creio que assim como você começou, assim como o Senhor nos aceita, assim como nós estávamos no lamaçal do pecado e o Senhor nos aceitou, eu creio que nós vamos terminar bem, adorando ao Senhor, ganhando o nosso galardão e olhando para Ele e louvando junto com os anjos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, amados, por mais uma vez estarmos aqui juntos. E até a próxima. Glória a Deus, aleluia.